Então nós estamos falando sobre portas que Deus abre e que nós devemos entrar. Nessa noite nós vamos falar sobre o desafio de aproveitar a oportunidade. Esse é o tema dessa noite. Na semana passada nós falamos sobre o desafio de renovar a mente, de abrir, a mentalidade, de mudar a mentalidade. E hoje nós vamos falar sobre o desafio de aproveitar a oportunidade. Para isso, queridos, nós vamos ler no livro de Apocalipse, a palavra do Senhor que vai nos orientar nessa noite. Apocalipse capítulo 3, o último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 3. Nós vamos ver uma carta, a carta à igreja em Filadélfia, que vai do versículo 7 de Apocalipse 3 até ao 13. Apocalipse 3, de 7 a 13. Quero que você lembre que essa é uma carta enviada por Jesus à igreja que ficava nessa cidade, de Filadélfia, na Ásia Menor. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns, os que são da sinagoga de Satanás, destes que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a leitura da palavra. Quero convidar você a orar mais uma vez, falar com Deus. Pedir a bênção de Deus agora para esse tempo de reflexão na sua palavra. Deus é bom nos reunirmos como irmãos e irmãs, cantarmos louvores ao Teu nome, adorarmos a Ti. Isso é ser igreja, ó Pai amado. Mas nós, nesse instante, temos um grande desafio, que é nos desligarmos das nossas preocupações, daquilo que nos angustia, daquilo que nos deixa ansiosos, daquilo que distrai a nossa atenção, para nos concentrarmos exclusivamente em Ti, para ouvirmos com a mente aberta, com os ouvidos atentos, com o coração, Senhor Deus amado, pronto para a palavra semeada do Senhor nessa noite. Fala o coração dessa igreja, fala o coração desse povo, fala o coração daqueles que porventura estejam nos assistindo pela internet nesse momento. E nos orienta a respeito de aproveitar as oportunidades nessa noite, com base na palavra do Senhor. Nós pedimos isso, nós cremos, ó Deus, que o Senhor é poderoso para atuar em nós, por nós e através de nós. E o Teu Santo Espírito, o mesmo que inspirou a Sagrada Escritura, está aqui para nos fazer compreendê-la. Fala conosco nessa noite. Abre o nosso coração, essa é a nossa oração, em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo.
Amém, Senhor. Meus queridos, segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes, muito conhecido no meio evangélico, não só presbiteriano, escritor dos mais competentes dos nossos dias, escreveu no seu livro, em que ele comenta o livro de Apocalipse, que Filadélfia, essa cidade, essa igreja que nós vamos estudar nessa noite, era a mais jovem das 7 cidades da Ásia Menor, às quais foram endereçadas as cartas contidas no início do livro de Apocalipse. Aqueles que costumeiramente vêm à igreja sabem que há 7 cartas aqui endereçadas a essas igrejas. A cidade de Filadélfia, segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes, ficava situada num lugar estratégico, na principal rota, por exemplo, do correio imperial, principal rota por onde passava, já naquela época existia no Império Romano o serviço de correio, de entrega de cartas. A cidade era chamada, Filadélfia, a porta para o Oriente. Também era chamada, interessante esse detalhe, de Pequena Atenas, por ter muitos templos dedicados a vários deuses, tanto que lhe rendeu esse nome de Pequena Atenas. E a cidade estava, segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes, cercada de oportunidades. Já o teólogo John Stott, também é bem conhecido, um teólogo inglês, comenta que Filadélfia era chamada a cidade dos terremotos. Isso é importante nessa noite, na nossa reflexão. Tremores de terra eram frequentes e tinham levado muitos habitantes daquela cidade, importante, boa de morar, com muitas oportunidades, mas por ser a cidade dos terremotos, levou muita gente a deixar aquela cidade e ir em busca de um lugar mais seguro para se viver. O violento terremoto, segundo ainda John Stott, que devastou uma outra cidade, a de Sardes, no século XVII, já bem à frente do que nós estamos falando aqui, no século XVII, que quase destruiu a cidade de Sardes, devastou completamente, por exemplo, a cidade de Filadélfia. Então, Filadélfia, queridos, poderia ser, ou era, um lugar extremamente perigoso para se viver e inseguro. Mas era também uma terra de oportunidades. A igreja que estava inserida, então, neste lugar insólito, deveria aproveitar as oportunidades, as portas que Deus estava ali abrindo. E esse é o foco principal da carta enviada por Jesus ao anjo da igreja. Quando se refere a anjo, está se referindo ao pastor daquela igreja. Então esse é o principal foco dessa carta enviada por Jesus aos crentes daquela igreja. Ora, meus queridos, esse também parece ser um retrato fiel da igreja atual, da igreja dos nossos dias. Nós também vivemos numa terra perigosa. Não estou me referindo aqui exclusivamente a Florianópolis, o nosso estado, a nossa região, que por sinal é um dos melhores do Brasil. Mas nós estamos sim, numa terra perigosa, desafiadora, difícil, insegura. Vivemos tempos complicados para todas as pessoas, vivemos tempos complicados para o Evangelho, vivemos tempos difíceis para o exercício da fé cristã, mas ao mesmo tempo que vivemos nessa terra perigosa, insólita, cheia de coisas acontecendo, tragédias acontecendo, como no início desse ano, ao mesmo tempo que nós vivemos nessa terra perigosa, nós estamos também diante de grandes oportunidades, assim como estava a igreja de Filadélfia. E nós podemos fazer desse tempo difícil, de crise que nós estamos vivendo, um abismo
no qual nós vamos nos enterrar, nós vamos cair, ou podemos fazer um tempo de grande oportunidade. As duas possibilidades estão à nossa frente. E alguém já disse, eu não conheço isso, mas que no alfabeto chinês a palavra crise tem essas duas conotações. Você está diante, ao mesmo tempo, de um abismo ou de uma oportunidade. Então, meu querido, se você está vivendo uma crise, uma dificuldade, uma luta na sua vida, saiba que você está diante dessas duas opções. Um abismo, você pode se afundar, ou uma oportunidade, você pode se levantar e fazer disso um trampolim para grandes conquistas na sua vida. E era isso que essa igreja estava vivendo. Um tempo difícil, um lugar difícil, mas ao mesmo tempo Jesus diz, há grandes oportunidades, eu estou abrindo uma porta que ninguém pode fechar, e ela está aí, à sua disposição. Mas muito bem, queridos, o que nós precisamos fazer para aproveitar as oportunidades que Deus nos dá? É sobre isso que nós estamos falando nesse mês aqui. Falamos já sobre isso na semana passada, sobre mudar a mentalidade. Que às vezes o que atrapalha a nossa vida, diante de oportunidades que nós estamos, diante de portas que estão se abrindo, é que a nossa mentalidade às vezes é pequena, é confusa, é complicada e impede que nós adentremos as portas que Deus está abrindo. Nessa noite nós vamos falar aqui o que nos impede muitas vezes de entrar nas portas que Deus está abrindo para nós, estão ali à nossa frente, é o fato de nós não aproveitarmos as oportunidades que Deus nos está dando. Então, à luz desse texto, o que fazer para aproveitar as oportunidades? É claro que eu vou focar nessa noite na igreja, mas você pode pensar na sua vida, pessoalmente, individualmente, mas o meu foco vai ser a igreja. Para aproveitar as oportunidades, a igreja precisa, em primeiro lugar, queridos, operar no poder do seu Senhor. Essa é a primeira coisa que a igreja precisa fazer para aproveitar as oportunidades que estão à sua frente. Operar no poder do seu Senhor. Agir no poder do seu Senhor. Olha só o que a Bíblia diz. Versículo 7. Essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Quando nós lemos as cartas do Apocalipse, essas 7 cartas endereçadas às 7 igrejas, naquele contexto, na Ásia Menor, nós estamos falando de uma igreja perseguida. Nós estamos falando de uma igreja, queridos, que está inserida num ambiente cruel. Nós estamos falando de uma igreja que via seus membros sendo perseguidos, caluniados, presos, torturados e mortos por causa do Evangelho. É disso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando, queridos, quando nós olhamos para essas igrejas lá da Ásia Menor, de uma igreja que tinha tudo para fechar as suas portas, mas estava proliferando. Nós estamos falando de uma igreja que tinha tudo para diminuir, mas estava aumentando. Nós estamos falando, queridos, de uma igreja que tinha tudo para acabar, mas estava prosperando por onde passava, por onde os crentes iam. Sejamos realistas, queridos, que chance tinha um grupinho de anônimos, desprezados, iletrados e incultos lá da Judéia? Que chance tinha um movimento iniciado por Jesus de Nazaré, que foi condenado e morto como um amaldiçoado, porque assim eram os que eram condenados e mortos numa cruz? Que chance haveria para a igreja se ela não fosse a igreja do Senhor Jesus? Esse é o meu ponto, queridos. Por isso que eu estou falando que para aproveitar as oportunidades, a igreja precisa operar no poder do seu Senhor. Então eu pergunto, de onde vem o potencial extraordinário da igreja?
Por que esse movimento ainda não morreu? Por que, queridos, que a igreja ainda existe? 2000 anos depois, começando lá com pequenas, poucas pessoas, como eu disse, incompetentes, iletrados e incultos. De onde vem o potencial extraordinário da igreja? E eu vou responder: vem do seu Criador, vem de Jesus, vem de Deus, vem do seu idealizador, vem do seu Senhor, vem do seu dono, porque a igreja pertence a Jesus, vem daquele que tem a chave, vem daquele que abre e ninguém fecha, vem daquele que fecha e ninguém abre, que esse versículo nos diz. A igreja triunfa, queridos, nós precisamos entender isso cada vez mais. Não é porque os seus líderes são bons, não é por isso. Não é porque as suas técnicas são apuradas, não é porque os seus equipamentos são de última geração, não é porque os seus membros são perfeitos, não é porque as suas instalações são as melhores. A igreja triunfa por causa de Jesus. Sempre foi assim e continua sendo assim, será assim até o final. A grande oportunidade da igreja, queridos, é Jesus, e é isso que acontece. Muitas vezes nós temos esquecido disso. E nós estamos muito mais confiantes nas técnicas, nas redes sociais, nas mídias, nas coisas que estão à nossa disposição. Mas a grande oportunidade da igreja é Jesus, é crer em Jesus, é confiar em Jesus, é viver Jesus, é experimentar Jesus, é compartilhar Jesus lá fora, é espalhar Jesus, é agradar Jesus, queridos. Quando a igreja agrada a Jesus, o potencial da igreja aflora, prolifera, aumenta. Mas quando eu penso nesse Jesus, quando eu olho aqui para o versículo 7, eu enxergo duas características de Jesus. Primeiro, a Bíblia diz assim: essas coisas diz o santo. E a segunda característica é o verdadeiro. Quais são esses atributos de Jesus, que é o dono da igreja, que sustenta a igreja, que abençoa a igreja? Primeiro, ele é santo. É isso que distingue Jesus. Ele não é como eu, pecador, não é como você, queridos. Ele é sem pecado, sem defeito, sem mácula, sem mancha. Ele é inigualável, totalmente puro. E é isso que o credencia a ser quem é. Quais são os atributos de Jesus? Ele também é verdadeiro. Ele é verdadeiro, ele não é falso. Ele é digno da nossa confiança, da nossa fé, da nossa adoração, da nossa obediência. Por isso que a Bíblia diz aqui essas coisas, diz o santo, o verdadeiro. Vocês estão recebendo uma carta de alguém que é santo e de alguém que é verdadeiro. Então prestem atenção no que essa pessoa que é santa e verdadeira vai dizer a vocês. Mas quando eu olho para esse texto, também enxergo, queridos, não só algumas características desse Jesus que é santo e verdadeiro, mas também eu enxergo algumas ações desse Jesus. Quais são as ações de Jesus por nós, queridos? Então eu quero dizer duas coisas. Primeiro, ele faz, esse Jesus, como ele age por nós. Ele faz o seu trabalho ele faz o seu trabalho abrindo portas para a igreja. A Bíblia diz aqui que é ele que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Ele abre, por exemplo, a porta da salvação para aqueles que se sentem perdidos, os que estão perdidos. E que muitos de nós, porventura, em alguns momentos, estávamos confusos, espiritualmente vagueantes, cansados, como nós cantamos aqui. Diga ao cansado, o teu Senhor virá, Ele vem para te salvar. Então esse Jesus, o que ele faz por nós? Ele abre as portas da salvação para aquele que se sente perdido, aquele que está distante, aquele que precisa de Deus. Ele abre as portas da comunhão para aquele que está solitário. Nós vivemos um mundo hoje de pessoas solitárias. Nunca fomos tantas pessoas no mundo, nunca moramos tão perto umas das outras.
mas às vezes simplesmente passamos pelas pessoas. Temos milhares de amigos no Facebook, mas quando nós precisamos, quem de fato são os nossos amigos? Então Jesus é aquele que abre as portas da comunhão e nos convida a ser amigos dele e diz que vai cuidar de nós. Ele abre as portas da restauração, daqueles que precisam de restauração, daqueles que estão caídos, moribundos, estão em situações difíceis, angustiados, preocupados, sem saída, não sabem o que fazer. Isso é o que Jesus faz por nós, mas Ele também abre as portas da missão, queridos. Daquelas pessoas que muitas vezes se sentem inúteis, ficam se perguntando, por que estou nesse mundo, o que eu devo fazer? Então Jesus está abrindo as portas da missão, ou seja, Ele faz o trabalho completo, e Jesus abre as portas do futuro. Está abrindo portas para nós todo o tempo, está abrindo portas para a igreja o tempo todo. Mas o que mais que Jesus faz? Ele trabalha, Ele faz o seu trabalho abrindo as portas, mas Ele também faz o seu trabalho cuidando da igreja. Ele conhece, Ele cuida da sua igreja. É isso que esse texto nos mostra. Ele está vigilante em relação ao seu povo. Ele conhece as obras da igreja, até mesmo as nossas falhas, mas também conhece as nossas necessidades. Ele está no meio da igreja criando oportunidades para o seu povo. Às vezes você nem percebe, você acha que você é bom, que você é expert, que você estudou bastante, passou no concurso, a porta se abriu. Mas sabe quem abriu a porta para você, querido? Foi Deus. E aí, cabe a você aproveitar a oportunidade e entrar lá nessa porta que Deus está abrindo, e ninguém vai fechar se foi Deus que abriu, e aproveitar a sua chance que Deus está lhe concedendo. Mas em segundo lugar, então vamos lá, quero que você guarde. O que a gente faz para aproveitar, o que a igreja faz para aproveitar as oportunidades? Primeiro, operar no poder do seu Senhor. Não é no nosso poder, é no poder de Deus. Mas em segundo lugar, queridos, para aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, é preciso pagar o preço da perseverança. Pagar o preço da perseverança. Aqui nesse texto nós temos uma brilhante descrição dessa igreja. Olha só o versículo 8. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Olha só o que diz agora, que tens pouca força. Eu quero frisar essa expressão, que tens pouca força. Não é o que muitas vezes nós achamos, queridos. Nós temos pouca força. Temos poucas pessoas, temos poucos líderes, temos poucos recursos. Muitas vezes é o que nós ficamos dizendo, que temos pouca força. Olha o que a Bíblia diz, que tens pouca força. Sim, você tem pouca força, é isso que Jesus está dizendo. Entretanto, diz a palavra, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Tudo bem, se você tem pouca força, de fato, ninguém tem força nesse mundo, a nossa força vem de Deus, mas uma coisa importante, querido, que diz aqui, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, como outros fizeram. Ou seja, vocês perseveraram, e é isso que está fazendo a diferença, é isso que vai fazer a diferença. Por isso, queridos, que eu trago essa lição, para aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, é preciso pagar o preço da perseverança. Vamos pensar um pouquinho aqui. Há muitas portas que não são ultrapassadas por pura falta de perseverança. Eu digo isso em relação à igreja, na sua missão, nos seus desafios, na obra que ela tem que fazer, mas digo isso também em relação à sua vida pessoal. Há muitas portas que não são ultrapassadas por falta de perseverança. A porta estava lá, aberta, mas por alguma razão você desistiu antes de chegar até lá.
Muitas vezes nós desistimos diante das portas das oportunidades que Deus está abrindo para nós. Mas voltando aqui, a igreja de Filadélfia, ela é elogiada por Jesus. Muitos dizem que a igreja de Filadélfia, das 7 cartas que Jesus escreveu, é a única que não tem uma repreensão. Não é bem assim, aparecem aqui as repreensões, né, se a gente for, mas não é o nosso foco dessa noite. Mas a igreja de Filadélfia é elogiada por Jesus não por causa da sua perfeição, mas por causa da sua perseverança. Os irmãos de Filadélfia haviam perseverado diante de perseguições cruéis, como eu já disse, diante de oposições ferozes, diante de ameaças letais. A cidade, queridos, havia tremido por causa dos terremotos, como eu falei lá no início, mas o coração dos crentes havia permanecido firme. Eles podiam dizer, como o salmista, lá no Salmo 108, um versículo que eu gosto demais: firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Mas a falta de perseverança tem varrido a igreja contemporânea. Eu digo que está faltando firmeza aos crentes da atualidade. E aqui, queridos, eu quero falar algumas coisas com muita calma, com muita paciência e com muito amor também. Espero que você me entenda bem. Mas falando sobre essa falta de perseverança e de firmeza. A gente pode dizer, queridos, que está faltando, por exemplo, firmeza denominacional. Eu sei que tem muita gente aqui, mesmo estando num culto presbiteriano, uma igreja presbiteriana, que não é presbiteriana. Agora eu quero falar especificamente aos presbiterianos aqui presentes. E dizer para você: você precisa ser um bom presbiteriano. Você precisa ser um bom presbiteriano, querido. Você precisa se comportar como um bom presbiteriano. E deixa eu dizer algumas características de um bom presbiteriano. Ter um vasto conhecimento doutrinário. Imagine aí, estamos fazendo um checklist da sua vida. Você é um bom presbiteriano. Tem um quadradinho ali para você marcar. Vamos lá. Ter um vasto conhecimento doutrinário. Você conhece as doutrinas da igreja presbiteriana? Se alguém chegar para você e disser assim: quais são as principais doutrinas da igreja presbiteriana? Você saberia? Ser um estudioso da Bíblia. Isso está lá nas nossas raízes, queridos. Ser um estudioso da palavra de Deus. Mas tem mais: viver por um alto padrão moral. Os presbiterianos eram assim conhecidos. Pessoas que viviam por um alto padrão moral. Isso precisa está no nosso DNA e precisa estar nas nossas práticas. Dar um bom testemunho. Valorizar a sua família. Essa é a característica, queridos, de homens e mulheres piedosos. Mas a mais importante de tudo, fazer de Deus a prioridade absoluta da sua vida. Entender que Deus é soberano sobre todas as coisas. E aí, queridos, confiar em Deus, entregar a vida a Ele, os cuidados a Ele, o coração a Ele. Então, eu diria, esse é o nosso desafio, queridos. Ter essa firmeza denominacional. Mas, eu diria mais, está faltando muitas vezes firmeza espiritual. Isso é mais importante do que a denominação. Porque há muita volubilidade nos nossos dias. Boa parte dos cristãos, frequentadores das igrejas, são anêmicos, nanicos, rasos, superficiais na sua expressão de espiritualidade. Não há crentes de alto quilate mais nos nossos dias, não há heróis da fé. Hebreus 11, fica tranquilo, querido, eu vou continuar aqui sem o microfone. Da tecnologia, né? Porque eu estou com um iPad aqui, então eu estou enxergando bem. Tá?
Então fica tranquilo. Mas olha só o que nós encontramos em Isaías capítulo 26, versículo 2. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Ou seja, Deus espera de nós então firmeza. Mas uma terceira, eu vou falando aqui até voltar. Está faltando firmeza devocional. O que é firmeza devocional, queridos? É essa dedicação à palavra de Deus. A maioria dos cristãos, queridos, tem o mesmo padrão de comportamento daqueles que não conhecem a Jesus. Não leem a Bíblia, não oram, não têm compromisso com a igreja, sabem tudo sobre todas as futilidades que estão por aí nas mídias sociais, mas sabem pouco sobre a vontade de Deus. Ou seja, está faltando perseverança naquilo que é o principal. A igreja de Filadélfia despertou a atenção do seu Senhor por causa da perseverança. O versículo 10 diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Sabe por que a igreja precisa perseverar? Porque quando a igreja não persevera, ela perde toda a possibilidade de fazer diferença. O único jeito de a igreja aproveitar as suas oportunidades e fazer diferença, queridos, é entrar pelas portas que Deus está abrindo, é conservar a sua identidade, é não negociar os seus valores, é reger a sua vida pelo conselho de Deus e é aplicar os princípios da palavra de Deus. Perseverando nisso, a igreja terá toda a chance de aproveitar as oportunidades que Deus está abrindo. Mas em terceiro e último lugar, então veja bem, o que a igreja precisa fazer para aproveitar as oportunidades? Ela precisa operar no poder do seu Senhor, não no poder dela mesma. A igreja precisa pagar o preço da perseverança, porque se ela não perseverar, ela vai desistir no meio do caminho e não vai cruzar o limiar das portas que Deus está abrindo. Mas em terceiro e último lugar, para aproveitar a oportunidade, a igreja precisa entender o senso de urgência. No versículo 11, no começo ali nós temos uma expressão. Acompanhe ali, diz assim, o que diz ali? Venho sem demora. Venho sem demora. Essas palavras, queridos, são muito significativas e elas carregam em si um senso de urgência para a missão da igreja. Às vezes a gente não aproveita a oportunidade, sabe por quê? Porque demora demais. Certamente se você puxar na sua memória, você deve se lembrar de alguma vez que você perdeu a oportunidade, você demorou demais. Não está escrito aqui no meu esboço, né? Mas a rapaziada aí que quer arrumar namorada, né? Às vezes perde a oportunidade, sabe por quê? Que demora demais. Estou olhando para alguns aqui, eles estão desviando os olhares, né? Vai lá e se declara logo, rapaz, né? Demora a reagir, demora a agir, demora a obedecer. Sabe o que nós vemos, queridos, que nós olhamos a palavra de Deus, é que o tempo está se esgotando. Venho sem demora. Essa expressão não está aqui por acaso. Ela está aqui para dizer à igreja que ela precisa ter senso de urgência.
Nós cremos dentro da nossa teologia que Jesus voltará e a sua volta está próxima, e os campos estão brancos, é isso que diz a palavra, e a seara é enorme, é grande, mas está faltando trabalhadores na sua obra, está faltando gente que entenda o senso de urgência, está faltando gente que vença a indiferença, está faltando gente que derrote o seu desinteresse, a sua desatenção na vida missional, missionária. Então é preciso recuperar o senso de urgência no que diz respeito à nossa missão, no que diz respeito a aproveitar as oportunidades que Deus está nos dando, porque o curioso, queridos, é que em muitas áreas da nossa vida nós somos dominados pelo urgente. Eu vou provar isso para você. Como nós somos dominados por esse senso de urgência, menos quando isso tem a ver com a nossa vida espiritual. No dia a dia, nós corremos para fazer o que é urgente. Você pode pensar, amanhã você vai correr atrás do urgente. Quando nós compramos algo, seja hoje, pela internet, ou com o tempo que a gente vai lá na loja, compra alguma coisa, nós queremos que a entrega seja urgente. Quando nós contratamos um serviço, nós queremos que a execução seja urgente. Quando nós vamos ao médico, por exemplo, que é um dos lugares que mais demora no mundo, nós queremos que o atendimento seja urgente. Quando nós mandamos uma mensagem de WhatsApp para alguém, nós queremos que a resposta seja urgente. Ficamos olhando lá, olha só, a pessoa já recebeu, já está com 2 risquinhos aqui, mas não azulou ainda, Será que ela não viu? Depois azulou, mas não respondeu. Queremos que as coisas sejam urgentes. Ora, meus irmãos, o que temos feito com a urgência missionária? Deixa eu falar algumas coisas aqui, talvez vai ser bem incômodo para você. Há pais cujos filhos estão indo para o inferno e os pais não têm senso de urgência nisso. Às vezes os pais choram porque os filhos não passam no vestibular, mas não choram porque os filhos não amam mais a Deus. Seu marido está perdido, querido, e você está preocupado com futilidades. Seus amigos estão caminhando para a destruição e você simplesmente ignora. Seus colegas de trabalho estão carentes de um referencial de fé e você está preocupado com a sua foto de perfil no Facebook. Às vezes eu gosto de ser um pouco dramático nas minhas exposições, um pouco exagerado, exatamente para nós percebermos, queridos, como nós estamos distantes daquilo que é o principal, o primordial, o fundamental, o essencial, o imprescindível para nós cristãos. A igreja precisa aproveitar suas oportunidades com senso de urgência. A igreja precisa agir com senso de urgência. O evangelho da cruz, da graça, da redenção, que só Jesus salva, precisa ser compartilhado com urgência. E deixa eu dizer algumas coisas agora que vai atingir todos nós. Os pastores precisam trabalhar com senso de urgência. Eu preciso trabalhar com senso de urgência, querido. A liderança da igreja precisa liderar com senso de urgência. Quanto tempo nós temos? Jesus disse: venha sem demora. Os ministérios precisam operar com senso de urgência. Isso vai mudar, queridos, a nossa perspectiva. Quando nós tivermos esse senso de urgência, quando nós entendemos essa expressão, venho sem demora, as oportunidades precisam ser aproveitadas e quando? Logo, agora. Os pastores, os líderes, os ministérios, os
membros precisam entender e agir com senso de urgência. Isso vai mudar tudo, querido. Isso vai mudar a dinâmica da igreja, isso vai mudar a nossa visão de futuro, vai mudar a nossa visão do amanhã. Se nós entendermos que Jesus disse aqui, venho sem demora. Terminando, queridos, eu quero retomar. Eu disse lá no início, que Filadélfia era um lugar perigoso, mas também era uma terra de oportunidades. Então eu quero terminar dizendo que nós vivemos um tempo perigoso para a igreja, um tempo de grandes perigos para a igreja. Vou citar aqui um monte de ismos que são coisas que ameaçam a igreja: relativismo, consumismo, pragmatismo, materialismo, utilitarismo, egoísmo, imediatismo, individualismo, secularismo, liberalismo. Tudo isso que está aí incrustado na nossa cultura, na nossa maneira de ser, e tem deturpado o que Jesus quer para nós, é um grande perigo para nós como pessoas e para a igreja como um todo. Mas eu creio que o principal perigo para a igreja não é nenhum desses ismos que eu acabei de citar aqui. O principal perigo para a igreja é a fraqueza dela mesma. Mas nós também não apenas vivemos um tempo perigoso, como também vivemos um tempo de grandes oportunidades, queridos. Era isso que Jesus queria mostrar àquela igreja. Há perigos no horizonte de vocês. Há perigos que vocês já estão enfrentando e outros que vocês vão enfrentar no futuro. Mas eu estou abrindo uma porta que ninguém fecha. E vocês precisam confiar em mim. Então nós vivemos um tempo de grandes perigos, nós também vivemos um tempo de grandes oportunidades para a igreja. Há muitas portas abertas, queridos. Há muitas mentes inquietas. Há muitos corações famintos. Há muitas famílias carentes. Há muitas pessoas sedentas. Há muitos colegas necessitados. Há muitas almas perdidas. Então Jesus tem grandes portas para a igreja e para a sua vida. Creia nisso. Portas abertas, porque Ele é o Deus que abre portas que ninguém pode fechar. Nós temos que tão somente aproveitá-las corajosamente, ultrapassar o limiar. Para isso, 3 coisas principais são importantes dentre tudo que eu falei nessa noite. Operar no poder de quem? De Jesus, não em nós. Pagar o preço da perseverança, porque muitas vezes o que nos impede de passar as portas que Deus tem para nós é que a gente desiste antes de chegar lá. Mas também entender o senso de urgência. Isso não pode ser para amanhã, isso tem que ser hoje. Quero terminar lendo novamente o versículo 12, o versículo 13. Se você tiver aí com a Bíblia aberta, acessada aí no seu smartphone, diz assim: ao vencedor. O meu desejo é que você esteja do lado dos vencedores. Falo-ei a coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. E o versículo 13, um grande desafio para nós, Igreja Presbiteriana na Trindade. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em nome de Jesus. Amém.